Boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo mega importante de um assunto que está aí em alta, que precisamos falar muito sobre. Se puderem me dar um feedback sobre o som e a imagem, se tá tudo bem. Vou aproveitar a minha mãe que está aqui, se puder dar um joinha aí, mãe, para falar se tá bom o som e a imagem. Eu agradeço. Obrigada. E para quem não me conhece, sou Tatiana André Maiorga, psicóloga, especialista em neuropsicologia e trabalho com crianças e adolescentes. E aí, este é um tema que dá além aparecer muito por aqui pelo consultório. É algo que também me interessa muito, porque eu sou a mãe de um menino, né? E você sabe que eu escrevi muitas coisas pra gente poder conversar aqui. E aí agora, enquanto eu tava ali tomando meu cafezinho, pensando por onde eu ia começar, eu lembrei, assim, de alguns pontos, de coisas que eu gostaria de falar, né? Hoje eu tava vindo pro consultório. Como eu tenho isso desde quando eu decidi fazer essa live, acho que eu tenho que começar por aqui. Não posso me perder nas minhas ideias, né? Quero falar tantas coisas e posso acabar me perdendo. Quando eu decidi fazer essa live, eu entrei a fundo, fui estudar, né? Porque por mais que a gente veja notícias, que a gente sabe sobre alguns temas, tem coisas que eu não vou tão a fundo, então eu não me aprofundo tanto. E aí, quando eu decidi fazer, foi por conta dos inúmeros casos de feminicídio que estavam acontecendo, do estu coletivo que teve na cidade do Rio de Janeiro, com aquela adolescente, com os estudantes de uma escola particular. E foi aí que eu decidi que a gente precisa, né? Eu acho que é um papel de toda a sociedade, né? E aí, conversando em grupos de mães, né, do meu filho na escola, com amigas que também são mães. E aí eu acho que a gente tá com essa bomba assim na mão. Que é extremamente difícil, né? A criação de um filho já não é fácil por si só, né? Já é uma série de coisas. Eu brinco que existe manual para tudo, mas não existe manual de como criar uma criança, né? Então, assim, ninguém fala, ai, faça, até porque não tem uma receita, né? A gente segue este caminho, faz isso e vai dar certo, vai ser sucesso. Não existe isso. Pessoas são diferentes, né? E a sociedade mudou. Só que algumas coisas não mudaram, né? Alguns pensamentos não mudaram. E aí, por que eu já estou falando isso? Porque aí eu vou voltar no ponto que eu estava falando de quando eu estava vindo hoje. Eu estava ouvindo música e naquele modo aleatório que tem nos tocadores aí da vida, que vai entrando uma música, você coloca uma música específica que você quer ouvir e depois vai no modo aleatório que ele vai te... o próprio algoritmo vai te mandando as músicas. E aí, veio algumas músicas tocando. Tava comigo, a gente já tinha deixado meu filho na escola de manhã. E eu tava eu e meu marido no carro. E aí mostrou
a foto do álbum, da música que estava tocando. Eu não vou lembrar agora a música, mas eu lembro do álbum, da foto do álbum. Foi um álbum muito famoso, do Skank, em 90 e alguma coisa, que era a foto, eu vou descrever a foto, eu acho que muita gente aqui vai lembrar, de uma mulher que estava com os seios de fora e tinha um gorila atrás dela. E aí eu ainda virei pro meu marido, por conta da live de hoje, que eu tava falando muito, a gente tava conversando sobre isso, que não sei o que, e eu falando algumas coisas do que eu tinha encontrado. E ontem a gente foi assistir um documentário que, nessas minhas pesquisas, eu fiquei sabendo, acho que muitos de vocês já sabem que tá passando na Netflix, um documentário que é sobre por dentro por dentro da machosfera. Está na Netflix esse documentário. Eu ainda nem consegui assistir tudo. E aí eu virei pra ele e falei assim, a hora que eu vi essa foto, eu nem lembrava da foto desse álbum. Eu virei pra ele e ainda brinquei. Eu virei pra ele e falei assim, olha como era, né, antigamente. Como a mulher sempre foi tratada como objeto. No sentido de que é uma coisa que qualquer um pode chegar a pegar, né? E até hoje nós temos brincadeiras que são super aceitáveis, que são de tratamento machista. Então, quando a gente vai entrar num tema tão difícil de lidar, né? Porque hoje aqui a gente vai falar de coisas que foi difícil, que mexeu muito comigo, estudando sobre isso, vendo, me aprofundando sobre isso. A gente fala de pequenas coisas que você, no dia a dia, acontece e a gente fala e passa. Porque isso, assim, já está tão naturalizado que a gente precisa se policiar, né? A gente precisa entender que não pode, né? E por que eu estou falando isso? Que a gente precisa se policiar, a gente precisa entender que não pode. Porque crianças e adolescentes, né? Eu falo muito disso aqui, elas não aprendem só com aquilo que a gente fala. Então não adianta a gente falar que não pode ser machista. Mas no dia a dia, os homens que eles têm às suas voltas têm comportamentos machistas, que seja na brincadeira, se direciona a uma mulher de que maneira? Isso eles também aprendem, né? Então, é muito difícil. A gente precisa, para conseguir ter mudanças sérias em relação a isso, nós temos que começar com essas mudanças em nós mesmos, dentro da nossa casa. Então, assim, eu acho que em um dos stories que eu fiz, muito falando sobre isso, eu já tinha falado até sobre isso, mas eu acho que é importante a gente retomar para isso ficar tudo meio que registrado, assim. Sabe aquele trabalho de formiguinha? Cada um fazendo a sua parte de grãozinho em grãozinho para que lá no final todos tenham um alimento no período do frio. E assim será. Se cada um fazendo a sua parte, né? Eu vou me policiar com as minhas falas, eu vou me policiar de como eu trato, né? Quando eu digo eu, os homens, assim, né? De como eu trato
as mulheres, eu vou policiar dentro da minha casa, eu vou ensinar o meu filho, eu vou dar um toque para aquele amigo que fez uma brincadeira que não foi legal, não, cara, isso não é mais legal, isso não é aceitável, né? Quando tem aquelas brincadeiras que a gente fala brincadeira, mas não é brincadeira, né? De relatos de objetificando mesmo a mulher. Os homens precisam dar uns toques para os próprios homens, que isso não é legal, que isso não tem mais graça, que perdeu, sabe? Porque é assim que a gente vai conseguir, de pouquinho em pouquinho, mudar a sociedade, né? E aí, eu vou confessar para vocês que foi um tema denso de se aprofundar, de você ficar vendo, e com um certo medo, com um certo receio, assim, de que este mundo... Ontem, quando eu comecei a assistir esse documentário com o meu marido, a gente... 1h30 de documentário, tá? Eu consegui ver só meia hora, então ainda tenho mais 1 hora pela frente para assistir. Mas como é triste, sabe? As falas de poder, sabe? É algo assim, e eu ainda virei pro meu marido, eu falei, gente, eu não sei o que é pior, assim. Eu assistir isso, ou eu ter a certeza que isso existe. Porque é isso. Mas enfim, vamos lá, porque eu tenho muitas coisas aqui pra gente falar e eu também quero ouvir vocês, então senão não vai dar tempo. Então eu vou começar por aqui, por um tema, né, pra gente poder entrar, pra gente falar sobre Red Pill, né, que é um termo que surgiu aí e que foi pego de lá de trás, que esse termo vem do filme Matrix, de 1999. Vocês vão me ver olhando assim pro lado de vez em quando para eu poder pegar aqui as minhas anotações. E aí, o que é esse termo, né? Da onde vem esse termo no filme? Então, no filme, para quem aqui é mais ou menos da mesma idade que eu, deve ter assistido o filme, deve saber. Mas para quem não é, então vamos lá. É a pílula vermelha que simboliza acordar para a realidade. Então, vem daí esse termo de Red Pill. E aí, por que eles colocam isso? Né? E aí, na cultura pop e na internet, o que esse termo ele surge? Então, ele simboliza o ato de despertar para uma verdade oculta ou de questionar as diversas áreas ali, né? Como a política ou a filosofia. E aí, este termo surge nas comunidades de masculinidade ou de manosfera ou machosfera, foi adotado por grupos que defendem uma visão crítica das relações modernas, alegando que os homens são desfavorecidos pelo sistema atual e pelo feminismo. E aí no Brasil, esse movimento, ele ganhou notoriedade através de coachings de masculinidade e de podcasts que promoveram essas ideologias à torto e à direito. Né? E aí vem sempre associado a discursos de misoginia. Então aí a gente vai para um outro termo, né? Que é a misoginia, que é definida como o sentimento de ódio, aversão ou desprezo pelas mulheres. Né? Então, assim, quando a gente pensa no contexto do Brasil,
a gente teve um avanço até recentemente, né? Esse termo de misoginia tomou aí notoriedade agora no mês de março, que teve um avanço aí no nosso legislativo, que o Senado, por unanimidade, acabou aprovando o projeto de lei, deixa eu pegar o número da lei, 896 de 23, que criminaliza a misoginia, né? E aí tá fazendo uma equiparação com o crime de racismo. E aí coloca a misoginia nisso. Então, assim, e aí qual seria a penalidade para isso? Para o crime de misoginia? Reclusão de 1 a 3 anos, além de multa, para quem pratica, induzir ou incitar discriminação contra as mulheres. Então, agora, foi aprovado no Senado, e aí, por unanimidade, todos os senadores aprovaram. Agora, esse projeto de lei tem que voltar para a Câmara dos Deputados para análise e votação. Então, esperamos que é muito importante que seja aí passada e aprovada esse projeto de lei também na Câmara dos Deputados. E aí, como essa misoginia se manifesta? Ela não ocorre apenas através da violência física, né? Isso é muito importante. E ela está presente em várias e várias esferas sociais, né? Então, quando a gente fala de rede social, é o que mais tem. É a propagação de discursos de ódios e ataques virtuais. E aí aqui é um ponto que eu vou voltar inúmeras vezes. Por quê? Eu até coloquei um videozinho hoje, eu compartilhei falando sobre isso, né? Que muitos dos crimes, eles acontecem no ambiente virtual. Com os nossos, eu vou colocar os nossos filhos, porque ela falava de crianças e adolescentes que estão sobre os cuidados do pai. Quando eu digo sobre os cuidados do pai, debaixo do mesmo teto, tá? Então, a gente tem uma falsa sensação que a gente está cuidando, que é o que eu falo sempre aqui. A gente super protegeu os nossos filhos no mundo real, mas a gente entregou um negócio chamado celular, que eles têm acesso ao mundo e permitimos com que eles fiquem neste mundo virtual sem supervisão nenhuma. Então, é uma porta bem aberta para inúmeras coisas. Inúmeras. E quando eu digo inúmeras, gente, é inúmeras mesmo. É assustador, assim. Tem alguns aplicativos que, se eu puder, o meu filho não terá acesso nunca. Então, assim, e eu não digo, e eu falo isso sempre aqui, assim, não é a ferramenta, o problema não é na ferramenta, né? O problema são as pessoas que usam a ferramenta. Então, assim, a gente não pode falar, então o problema é o celular, o problema é a tecnologia, né? Então acaba-se, não é isso que eu tô querendo dizer, não é para acabar com a tecnologia tá aí, ela sendo bem usada,
ela é maravilhosa, né? Só que é sendo bem usada. Eu falei redes sociais, então eu vou voltar aqui. Rede social não é para criança. Rede social não é para criança de 8, 6 anos, 5 anos, 9 anos, 10 anos terem acesso. Vamos falar nós adultos. Vou fazer um paralelo aqui pra gente pensar, pra gente colocar em prática aqui. Se a gente entra, eu vou pegar aqui essa rede social que eu tô fazendo a live agora. Né? Não vamos nem pegar outras, vamos falar daqui dessa que a gente tá, todos nós. Se a gente olhar, e é algo que eu também falo aqui sempre, o que a gente posta na rede social não é, por mais que as pessoas falem, esse é o meu dia a dia, eu mostro o meu dia a dia pra vocês, eu escolho o que eu vou mostrar. Né? Então, assim, eu venho aqui e mostro, que nem eu fiz agora há pouco, fiz um storyzinho com um cafezinho. Acabei um atendimento agora, tô aqui com o meu cafezinho. Vou tomar um cafezinho, daqui a pouquinho a gente volta. Vocês conseguem ter a certeza que isso que eu estou falando é verdade? Né? Eu estou mesmo tomando um café? Né? Tá tudo bem na minha vida, sei lá, tô postando aí que eu tô viajando. Mas como foi para eu conseguir esta viagem? Então, assim, a gente posta aquilo que a gente quer. Para uma criança e um adolescente, ele não consegue perceber isso. Para ele, é este mundo maravilhoso, né? O meu amigo, a vida dele é perfeita e a minha não é. Porque eu não frequento esses lugares que ele tá sempre, né? Ele tá sempre viajando. Ele tá sempre viajando, ele tá sempre em lugares legais que eu não consigo estar. Então, para criança e adolescente é muito difícil eles perceberem isso. E aí, que é o ponto que eu queria voltar também. Hoje eu vou nessa vai e volta muitas vezes. De que, com essa ideia de que a gente, né, super protegeu os nossos filhos do mundo real e entregou o mundo virtual, eles também não se sentem, muitas vezes, pertencente. Né? Eu tô ali com os meus pais, mas eu não sou ouvido, né? Eu não me sinto pertencente a lugar nenhum, né? Então é aí que é uma portinha para entrar nesses grupos que eu comentei com vocês de Red Pill, né? Que é uma porta de entrada. Por quê? Porque eles vão se sentir pertencentes a um grupo, eles vão ter a falsa sensação de segurança, de olha, eles me dão atenção, eles me ouvem, eles passam pelas mesmas coisas que eu, porque muitas vezes, como esses garotos chegam nesses grupos, né? Quando um garoto sofre uma frustração ou uma rejeição, acaba entrando aí nesses grupos e eles vão ter uma falsa sensação, olha, essas pessoas que estão aqui também passaram por isso, eu sou ouvido, com um discurso de que a garota tá fazendo errado, né? Vai instigando esse ódio, né? De que garotos precisam ser superiores,
Então, a gente precisa ficar muito, muito atento, né? Ao que os nossos filhos acessam. O documentário da Netflix, ele mostra muito isso, assim. Adolescentes idolatrando esses coaches, esses caras. Então, assim, é algo assustador de você ouvir eles, adolescentes de 15, 14 anos, falar: você é a minha referência, você é o que eu quero ser como homem. E aí você imagina, você ter adolescentes, né, que estão ali na formação, porque a gente não pode esquecer que na adolescência, os adolescentes tendem a se distanciar da sua referência de família, né? No sentido de que eu quero saber quem eu sou, a pessoa que eu sou, eu quero formar isso. Então, é muito comum se distanciar dos pais e se aproximar do grupo, né? Então, esse grupo, ele vai dar o que de exemplo? Por isso que é tão importante a gente construir ali na primeira infância, até a adolescência, essa base. E aí, quando a gente fala ali na primeira infância, é algo que a gente ouvia muito, né? De frases de que meninos têm que ser fortes, mas o que é essa fortaleza de menino? Né, o que falavam assim, menino não pode demonstrar seus sentimentos porque ele não é forte. Desde quando mostrar o que é sentimento é sinal de fraqueza, né? Então são coisas que a gente precisa desconstruir. E aí é por isso do título dessa live, né, o desafio de criar meninos para se tornarem homens melhores. É nesse sentido de que assim, a gente precisa mudar algumas coisas ali na infância, né? Aquele negócio de que menino não chora. Claro que menino chora. Menino, não só menino, qualquer pessoa sente todas as emoções. Então, fica triste, fica com raiva, fica feliz, né? Chora. Põe para fora esse sentimento. E quando a gente fala em colocar para fora esse sentimento, é até nesse sentido de que controlar a sua raiva, nesse sentido, né? Porque também era algo que há um tempo atrás era se permitido, né? O menino com raiva, ele pode dar murro, ele pode socar. Não. A gente vai lidar com as nossas emoções, a gente vai ensinar os nossos meninos que eles podem chorar, que eles podem ficar bravos, né? E aí, aqui também tem um ponto que a gente não pode esquecer, que desde a infância a gente tem que ensinar os limites do corpo. Ninguém, né? Isso é algo que desde muito pequenininho, com meu filho recém-nascido, eu fazia algo com ele que eu sempre falava. Quando eu ia trocar fralda, que eu ia limpar, olha, dá licença, é o corpo do outro, não é meu. Isso de corpo a gente tem que ter em mente que, assim, a criança tem que entender, né? O não é não, ele tem que ser respeitado. Um outro ponto que muitas vezes assim gera muita briga, né? E aí a gente vai até para outros temas assim,
de que muitas famílias obrigam crianças a beijarem. Ah, é seu tio, vai lá, beija, dá abraço, senta no colo. Não. A criança, ela precisa ser educada, cumprimentar, mas ela não precisa abraçar, ela não precisa beijar, ela não precisa sentar no colo de ninguém se ela não quiser. Ela tem que... E para que... Por que a gente diz isso? Porque ela tem que entender desde muito novinha que o corpo é dela e que ela toma conta do corpo dela. Que é o limite dela. Se ela não quiser ser tocada, é um direito dela. Ela tem esse poder de dizer não e ser respeitada. Quando eu forço uma criança a sentar, a abraçar, a ser tocada, a ser beijada por alguém que ela não quer, ela não entende que o corpo dela é ela que determina as regras. Parece algo tão simples, mas que vai formando e que nos ajuda a ir quebrando aí um monte de paradigmas de que, né, sobre a nossa educação, sobre o nosso construir. Então, é importante a gente mudar, né? Eu usei ainda essa frase hoje com meu marido, assim. A gente precisa entender que a sociedade evolui. E a gente precisa evoluir com ela também. Então, né, tem coisas que eu entendo. Lá nos anos 90, nos anos 80, era aceitável. Hoje, não é mais. E aí, quando eu digo que lá era aceitável, eu não vou ser aquela pessoa que vai falar, ah, então precisa mudar o que era de lá de trás, né? Por exemplo, essa capa do álbum aí do Skank que eu falei, que eu dei de exemplo aqui. Eu não vou ser essa pessoa que vou falar, ah, essa capa precisa mudar. Não, porque isso é de uma história, faz parte daquela sociedade. Aquela sociedade achava que isso era normal, era aceitável. Hoje, no ano de 2026, a gente vê que não é assim. A mulher não é um objeto. A mulher não pode ser entendida, né, como um objeto, como não vou usar aqui a palavra troféu, porque eu acho que a gente vai levar para um outro patamar que não é esse o nosso intuito. Mas no sentido de um objeto mesmo, né? E que não é mais aceitável, né? E aí, hoje também, o algoritmo, ele vai trazendo pra gente, me trouxe uma música que tá até aí em modinha, dessas trend aí da vida que as pessoas andam fazendo, uma música do Gabriel Pensador, que eu, assim, gosto da música, escutei muito a música, cantei muito a música. Hoje, quando tocou, eu cantei a música, mas quando eu parei e ouvi mais uma vez como a mulher era tratada naquela época, e que hoje, nos dias de hoje, a gente querer mudar a sociedade, é isso que eu acho que a gente precisa ficar claro, né? Pra gente conseguir mudar a sociedade, a gente precisa mudar alguns pensamentos. E aí, hoje, esta música, será que ela vale para os dias de hoje? Porque ele coloca mais uma vez, como sempre, a mulher como um objeto para satisfazer o desejo do homem. Então, são coisas que parecem, né, que são pequenas. Ah, mas não é só. É aí que começa. São com pensamentos, são com coisinhas pequenas que vai escalonando, 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 escalonando. E a gente chega onde chega, no número cada vez maior de feminici por conta disso. De homens que são frustrados por receber um não,
que não aceitam términos de namoro, que não aceitam términos de relacionamento e acabam tirando aí das suas companheiras. Eu falei que essa live ia ser difícil, porque eu tenho que tomar cuidado com algumas palavras que eu falo, porque senão pode cair e eu até perder o meu perfil. Então, assim, algumas vezes vocês vão me ver falar mais baixinho, não falar tão alto. Então, vocês tentam fazer aí a leitura labial, porque é complicado. Né? Quando a gente fala também da misoginia se manifestando aí, a gente não pode se esquecer que ela também se manifesta no dia a dia, que é o que eu falei aí da música e tal, objetificando o corpo da mulher e reforçando estereótipos que limitam a autonomia da mulher. Né? E aí, como isso tudo funciona com crianças e adolescentes? Porque existe todo um funcionamento. Até agora eu estava falando que era Red Pill, o movimento de Red Pill e esse movimento misógino que surge, né? Da onde vem? Agora vamos pensar isso assim. Até fui colocando algumas coisas, mas vamos aprofundar um pouquinho mais ali no intuito de crianças e adolescentes, né? O que esse movimento ele vai fazendo ali com esses meninos, muitas vezes? A atração para esses jovens, muitas vezes, ela é aliciada em jogos, isso eu percebi assim, existem algumas ferramentas, né, que nem jogos, perfis que acabam entrando em contato com esses garotos num primeiro momento, mas que o grande movimento sai desses jogos, tipo, vou citar alguns aqui, Roblox, esses que tem interação, né? Alguns que eu já vou deixar aqui até a chamada para a próxima live que eu vou fazer sobre o ECA digital. Então, algumas coisas já mudaram, né, por conta de idade, assim, dessas ferramentas, mas que era mais aberto e que agora entrou em vigor 17 de março, então deu uma mudada. Mas a gente não pode esquecer que algumas coisas ainda acontecem. Então, assim, esses meninos são aliciados em plataformas de jogos, em redes sociais como essa que a gente está usando, como a rede vizinha. E aí eles vão para comunidades de, por exemplo, outros aplicativos, como o Telegram, como o Discord, que aí a coisa fica mais pesada e grave, diríamos assim. Com ensinamentos, tá? E aí, esses conteúdos, ele atrai esses adolescentes ao oferecer uma sensação de pertencimento e superioridade intelectual, através de uma linguagem que para eles é muito fácil, né? Então, eles acabam aí entrando por aí. E aí vem o discurso de ódio, né? Que o movimento oculta o preconceito contra mulheres, promovendo a ideia de que os homens são vítimas
de um sistema que beneficia as mulheres. E aí, a machosfera, né, esse termo, ele é inserido no ecossistema digital maior, que inclui grupos aí de incels e o anti-woke, onde circulam discursos violentos de ódio mesmo, e até coisas mais pesadas, se é que vocês conseguem me entender, para que eu não perca aqui, não caia a nossa live. E aí, quais são os riscos e os impactos reais disso, né? O que a gente está vendo com isso, assim? Que é algo que tá trazendo de pesado. Um outro ponto também, que outro dia eu até postei aqui nos stories, uma promotora do Rio de Janeiro, ela é do Rio, da vara da infância e adolescência, a doutora Vanessa, eu não vou me lembrar o sobrenome dela, depois eu até posso colocar, fixar nos comentários o sobrenome dela, para que vocês possam pesquisar, porque ela tem um trabalho muito legal com este público de crianças e adolescentes, e ela fala muito sobre isso, sobre a violência da internet, que tá grave, assim. Que ela acaba, por estar na vara da infância e da adolescente, ela acaba tendo contato com crimes graves, e que muitas vezes, quando chega, ela tem acesso às imagens, e que ela vê algo que é assustador. Esses meninos, eles estão tendo acesso a pornô cada vez mais cedo, de forma precoce. E eles não estão preparados para ter acesso a isso. Eles tendo acesso a esse tipo de imagem, de conteúdo, eles estão reproduzindo, muitas vezes, aquilo que eles veem. Né? Então, olha como é pesado. Então, assim, a gente, mais uma vez, a gente entrega um aparelho celular na mão de crianças e adolescentes, não fazemos monitoria, e eles estão tendo acesso a tudo. Porque você digita, né? Tem plataformas com esse tipo de conteúdo que simplesmente perguntava, qual é a sua idade? A criança e o adolescente mente, fala que tem 18, e aí você colocaria lá só, se você tem realmente 18 anos, sei lá, escolhe aqui, nananã, e você tem acesso a esse conteúdo. E eles não estão preparados para receber esse tipo de conteúdo. Então, aí vem mais um agravante, né? Então, assim, ter acesso a conteúdo de que a criança não está preparada. E aí a gente entra num ponto de mais uma discussão que a gente precisa levar para a sociedade. Educação sexual precisa estar presente. E aí, quando a gente fala nesse tipo de educação, a gente vai entrar numa série de restrições. Tá? Aqui não quero ir para esse... o intuito aqui não é de criar grandes debates no sentido de briga, não é assim, não é isso.
é o intuito da gente pensar mesmo como sociedade o caminho que a gente tem que ir, as soluções que a gente precisa achar para o problema que já está aqui instaurado. E a gente precisa melhorar isso, porque está cada vez piorando mais. E que já teve esse debate há anos atrás de que deveria ter educação sexual em escolas, e aí pessoas, né, estudiosos de lados opostos leva para um lado que não é, né? Quando a gente fala de educação sexual, a gente não tá falando que a gente vai incentivar alguma coisa, a gente não vai incentivar nada, a gente vai ensinar sobre o corpo da criança, da diferença de meninos e meninas, desse respeito pelo corpo do outro, né? É disso que eu estava falando num momento aqui. Todos precisam ter em mente de que não posso chegar, né? Essa é uma frase que eu tenho até em casa com meu filho, eu não posso sair, né? Eu ainda brinco com ele quando ele for maior, porque isso também eu acho que eu vou entrar nesse tema, de que tem frases de que a gente precisa parar de falar que criança namora. Criança não namora, gente. A infância é um período muito curto. A gente não pode querer adiantar processos na infância, né? Quando eu friso muito nesse tema, criança não namora, é mais uma vez para este lado que a gente precisa ir. Para eles entenderem, namorar é coisa, né, de adolescente, de adulto que sabe o que está acontecendo, que sabe o que vai acontecer. Criança não está preparada para isso. Criança tem amigos, né? A gente não pode incentivar namoro de criança, porque criança não namora, né? Porque senão a criança naturaliza coisas que não é para acontecer. Ela acha que tá tudo bem. A gente ouve essa promotora que eu comentei com vocês, a doutora Vanessa, se eu não me engano eu vou colocar nos comentários, depois eu fixo o nome dela e até o perfil dela para deixar para vocês. Ela fala muito disso, de que ela recebe crianças que foram e que não tinham essa noção de que estava sofrendo, porque tinha muito isso de que familiares, porque quando a gente fala desse tipo de crime na infância, muitas vezes são pessoas próximas, pessoas que têm contato com a família. Então, é um tio, é um amigo que tá ali na casa. E essa criança, ela tem a ideia, porque essa pessoa trata isso como um cuidado, não fale nada para sua família. Eu estou te protegendo, é um carinho. Então a gente precisa ficar muito atento. E quando a gente fala de como proteger e educar os nossos meninos sobre tudo isso, sobre Red Pill, sobre misoginia, a gente precisa fazer uma alfabetização digital. O que é isso? A gente precisa ensinar os nossos meninos a questionar a veracidade e a intenção dos conteúdos que consomem online. Uma criança
de 8, 9 anos ainda não tem a capacidade para questionar isso. Por isso a criança não pode estar neste ambiente. Outra maneira que a gente precisa, que a gente tem como proteger os nossos meninos. Educação emocional. Hoje em dia, se você me perguntar, né, isso, quem tá aqui, que é pai de algum paciente meu, não vai me deixar mentir, pode até escrever aí nos comentários que eu falo muito sobre isso. A coisa mais importante que você tem para ensinar o seu filho é educação emocional. O que é educação emocional? É o espaço que você vai dar para o seu filho para ele expressar a vulnerabilidade e as frustrações dele. Você vai ensinar que tá tudo bem ele sentir qualquer emoção. Você vai validar, você vai nomear as emoções para ele. A gente tem inúmeros livros que a gente pode começar desde bebezinho, falando sobre as emoções. Eu devia até ter pego ali para mim poder mostrar aqui. A gente tem o emocionário, a gente tem livro de cores, né, das cores que vai falar ali das emoções mais primárias primeiro com a criança, então de uma maneira muito lúdica. O emocionário que ele vai trazer inúmeras das emoções, explicar o que é, né? Então assim, a gente precisa ensinar que tá tudo bem os nossos filhos sentir qualquer coisa. E por que principalmente os meninos? Porque a gente precisa parar com essas frases que até hoje eu escuto. E quando eu escuto, me dói profundamente. E que eu já arranjei inúmeras brigas assim, brigas no sentido figurado aqui, de que eu oriento. Pais falarem para os filhos, chorar é coisa de mariquinha, chorar é coisa de menina. Não fazem isso com os seus filhos. Meninos choram. Meninos podem chorar. Permita que ele chore. Não tire isso dele. Por favor. E jamais esquecer que crianças precisam ter monitoramento. Não dá pra gente entregar um celular, um tablet na mão deles e deixar eles sem monitoramento. A gente tem que ver o que eles acessam, a gente tem que ver quem são os influenciadores que eles seguem. Pra gente conseguir intervir o mais precocemente se for algo que possa prejudicá-los. Vocês querem ver frases que eu escuto, que eu tenho certeza que todos que estão aqui já ouviram ou ainda escutam pessoas falando hoje em dia. Essa que eu acabei de falar, de que menino não chora, isso é coisa de mariquinha, isso é coisa de menina. Homem que tem que mandar,
Menino tem que ser forte. Menino não brinca de boneca. Menino não brinca de casinha. Brincar. Brincar não pode ter gênero. O que é o brincar? É onde a gente vai desenvolver, é onde a gente vai usar a nossa imaginação, né? Onde a gente vai explorar. O brincar de faz de conta. Quando a gente brinca de casinha, a gente está reproduzindo algo que a gente vê. O brincar da criança é muito isso. Se vocês pararem para ver uma criança brincando, ela vai reproduzir coisas ali que ela vê no dia a dia. Então, sei lá, ela vai reproduzir, né, na brincadeira de casinha. Eu trouxe ela, então vamos colocar ela aqui. Então, ela vai reproduzir a mãe fazendo a comida, o limpar ali, o brincar de boneca. É o cuidado. O cuidado com um bebê, o cuidado com uma criança, é só da figura feminina, é só da mãe? Não. Graças a Deus, isso já mudou um pouco, né? Alguns pais entenderam que faz parte, né, do cuidado, ele dividir as tarefas do cuidado com o filho. Porque hoje em dia ainda tem uns que acham que não. Por que então o menino não pode brincar de boneca? Se ele tá ali expressando o cuidado. Quando ele for um adulto, ele não será pai? Ele não vai trocar fralda, ele não vai dar banho no filho, não vai colocar a criança para rotar, não vai dar uma mamadeira? Por que o menino não pode brincar com a boneca? Por que a menina não pode brincar com o carrinho? O brincar é brincar. O brincar não tem gênero. O que a gente precisa incentivar para os nossos meninos para que a gente consiga, né, ali educá-los para que eles sejam homens melhores? O que a gente precisa colocar aqui na base desses meninos? Que todos nós temos emoções. Não importa. A emoção não tem gênero. Todos nós sentimos. A gente precisa valorizar o respeito e a empatia. A gente precisa incentivar a cooperação entre as pessoas e não a dominação. E que o brincar é para todos. Todos nós, né? Todas e qualquer criança pode brincar com qualquer coisa. Por que tá tudo bem a menina brincar de ser policial, mas o menino não pode brincar como uma boneca? E a gente não, uma coisa que a gente assim não pode esquecer. O machismo, ele não vai surgir na vida adulta de repente. Ele não surge do nada. Ele é construído. Ele é aprendido com pequenas pílulazinhas todos os dias. Com frases repetidas
dessas que eu falei aqui agora, inúmeras vezes, com papéis impostos, com piadas toleradas, com desigualdades tratadas como normais. Por isso que tem que ser um trabalho em conjunto da sociedade. Quando a gente ver alguém fazendo uma piada tolerada, a gente tem que sinalizar para essa pessoa e falar: cara, não é legal isso que você tá falando. A gente precisa dar um toque. A gente tem que deixar de normalizar algumas coisas. E é algo que eu digo sempre aqui. Crianças e adolescentes não aprendem somente com orientação. Não adianta eu falar para o meu filho: você não pode ser machista. Sendo que ele convive com pessoas que fazem esse tipo de brincadeira que é aceitável, essas piadinhas, que tem frases que são repetidas diariamente. O meu discurso de que não seja machista não vai adiantar de nada. Porque eles aprendem muito mais observando. E quando eu falo que eles aprendem muito mais observando, é em relação a tudo. Aí, quer ver uma coisa que eu coloco sempre assim? Que tenho inúmeros pacientes que vêm aqui e falam: o meu filho não sai, vive no celular, com a cara no celular, a gente não tem mais contato. Aí eu vou querer saber como que é a família, né? Na hora do jantar, vocês fazem o quê? Cada um tá com o seu celular. Então, assim, como eu vou trabalhar para esse adolescente, para essa criança sair da tela, sendo que o pai e a mãe ficam o dia inteiro com a tela no celular? Não adianta eu falar pro meu filho: saia do celular, saia do tablet, e eu ficar o tempo todo no celular, no tablet. No nosso caso adulto, a gente fica mesmo no celular, a gente não fica no tablet. Então, assim, eu preciso ser exemplo em tudo. Não adianta a gente condenar o machismo e a gente reproduzir no dia a dia. E esses discursos de red pill, de movimento misóginos em redes sociais, eles estão crescendo da maneira como eles estão crescendo, porque esses garotos, esses meninos, eles não sabem lidar com a rejeição e as frustrações. Então, mais uma vez, eu vou voltar lá para a infância. A gente precisa frustrar os nossos filhos e ensiná-los a lidar com essas frustrações. Nós temos este papel como pais. A gente precisa estar presente na vida dos nossos filhos. A gente precisa ter conversas reais e claras, colocar limites e, claro, oferecer um espaço que eles possam falar, serem ouvidos e respeitados. Eles precisam se sentir acolhidos por nós, para que estes grupos não consigam acessá-los.
porque eles têm a falsa sensação que eles pertencem a um grupo. E nós estamos pecando quando a gente está deixando essas lacunas abertas para que esses grupos entram e tenham acesso às nossas crianças e adolescentes. Acho que falei demais. Não sei se consegui falar, deixar claro algumas coisas, mas tem coisas que não é permitido, né? Eu tenho que dar uma maneirada na maneira como eu falo. Mas de tudo que eu acho que eu pensei em falar, eu consegui colocar. Se alguém quiser falar alguma coisa, coloca aqui nos comentários pra gente trocar, pra gente falar. E aí, alguém já assistiu esse documentário da Netflix que eu comentei? Quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta, colocar aí alguma coisa. Eu vou deixar lá a live salva aqui no meu perfil. Vou também tentar colocar no meu canal no YouTube, porque eu acho que precisa ser divulgado. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando, divulgando essa live pra gente levar essas informações. Comecei a assistir, é assustador. É assustador. Ainda não assisti, mas vou ver esse feriado. Assista. É isso que o Fernando colocou aí. É assustador imaginar que existe. Eu acho que o mais assustador é a gente ouvir de meninos, adolescentes, que os caras são... Meu exemplo é algo... Para quem é pais, mães de meninos... É muito assustador, a gente tem que estar muito atento aos nossos filhos. Aí é esses cuidados que a gente tem que ter ali com os nossos meninos para que a gente eduque eles, né? Então é isso. Peço para que vocês aí divulguem aí essa live, compartilhem com os amigos de vocês, envie para as mães de meninos que não conseguiram assistir. Eu acho que não só mães de meninos, mães de meninas também, porque quando a gente... Falou aqui, eu falei muito de menino, né? Mas eu acho que quem é mãe de menina precisa ensinar também para as meninas a esses limites, sabe? Não aceitarem nada desde o começo. Por que isso assim? Para chegar no ponto ali né? Vou colocar aqui de um crime bem grave, do femini. Ele não chega ali do nada, né? Ele vai dando sinais. E muitas vezes esses sinais a gente tende a não ver, né? E muitas vezes eu acho que quem está ao redor percebe e não acaba intervindo. E eu acho que também precisa de uma intervenção de todos nós como sociedade. E o pior, plataformas de redes sociais permitem esse tipo de conteúdo. Pois é. E aí eu acho que aí é tema até para uma outra live da gente falar sobre isso. As plataformas também têm que ser punida, né? E não jogar só como responsabilidade para quem publica o conteúdo. Elas também, se elas quiserem, elas têm meios de tirar isso. Sim, por aqui, 2 meninos adolescentes. É isso aí, né? Então, assim, a gente precisa ficar bem de olhos, bem atentos nos nossos pequenos. Então, é isso. Muito obrigado para quem esteve aqui comigo no ao vivo. Para quem não pôde assistir no ao vivo, vai ver depois. Se tiver alguma dúvida, se quiser colocar alguma coisa lá nos comentários, eu volto depois e dou uma olhadinha. A gente vai continuando com essas nossas trocas de sempre por aqui.
Então é isso, muito obrigado e uma ótima noite para todos nós.